No dia 31 de outubro do ano de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero publicou suas 95 teses. Segundo essas 95 teses, muito da doutrina da Igreja Católica e muito da disciplina de então da Igreja Católica estavam completamente errados. Lutero criou uma teologia própria, uma concepção própria de interpretação da Escritura, dando origem, assim, ao que foi depois chamado de o grande cisma do Ocidente. 500 anos depois, não temos nada o que comemorar na Igreja Católica desta iniciativa cismática de Martinho Lutero. Não se comemora cisma, não se comemora o pecado, e o cisma é um pecado. Mas, 500 anos depois dessa iniciativa de Lutero, somos chamados a refletir sobre a razoabilidade, sobre a fundamentação da nossa fé católica apostólica romana. Um dos princípios de Martinho Lutero foi exatamente este: somente Cristo. Aliás, os 5 somente de Martinho Lutero foram estes: somente a Deus glória, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo. 5 somentes. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus glória. Somente Cristo. Lutero negava a participação da mediação humana dentro da Igreja, na única mediação de Cristo. Portanto, negava a intercessão dos santos, a participação dos santos na única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, radicalizando o que o apóstolo Paulo diz na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Assim, se somente Jesus Cristo deve ser cultuado, deve ser adorado com o Pai e com o Espírito Santo, no que Martinho Lutero está certo, só Jesus Cristo salva, isso é bíblico. Jesus é o único caminho que leva ao Pai, isso também é bíblico. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus, isso também é bíblico. Mas ao excluir os santos como mediadores, os santos como instrumentos, como intercessores, como modelo em Cristo para todos os fiéis, Martinho Lutero evidentemente excluiu no mistério contido num dos artigos do credo, creio na comunhão dos santos, malgrado esta profissão de fé, Lutero exclui os santos como objeto de louvor. Os santos, a Igreja Católica nunca os adorou, mas teve por eles, como tem até hoje, uma grande veneração. Eles ocupam um papel importante na única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, seja enquanto modelos, seja enquanto intercessores, seja enquanto companheiros nossos que se encontram lá no céu. Segundo Hebreus, capítulo 12, cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, corramos ao certame que nos é proposto. Se Lutero nega a participação dos santos, proíbe, portanto, que os fiéis, os seus seguidores, se dirijam aos santos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, São José, rogai por nós, essa mediação não tem lugar na teologia luterana, na teologia protestante. Obviamente que o louvor aos santos se torna também algo inaceitável. Porque, segundo o protestantismo, o louvor deve ser dirigido exclusivamente a Deus. Pergunta-se então, é correto louvar os santos? É correto dizer, eu te louvo, Santo Antônio, eu te louvo, Santo Agostinho? Ou isso é proibido pela palavra de Deus? O argumento é relevante. A minha única paróquia, antes de Deus Todo-Poderoso me chamar para o episcopado pela decisão do Papa Bento XVI, a paróquia de São Vicente de Paulo, o hino ao padroeiro, nunca esqueço, começa assim: glória e louvor
ao ínclito Vicente, ó meu bom Pai e Santo Redentor. Sois na igreja um sol resplandecente, louvar-vos-ei. Louvar uma criatura é correto? Ou é preciso, é correto apenas louvar a Deus? As duas coisas. Uma num sentido, a outra em outro sentido. Nós veremos na Bíblia o próprio Deus louvando as criaturas. Se nós devemos louvar a Deus, Deus também louva as criaturas. Veremos isso ao longo desse encontro. Mas antes, vamos citar algo que não pode ser objeto de dúvida. Deus Todo-Poderoso é digno de louvor. Em sentido estrito, em sentido absoluto, só Deus deve ser louvado. Salmo 147, versículo 12. Diz o texto: louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva o teu Deus, ó Sião. Louvar significa, no sentido bem simples, bem popular, elogiar. Destacar, com palavras, sobretudo, a grandeza de um ser. Elogiar é dizer que aquela coisa, ou aquela realidade, aquele ser, aquela pessoa, é digna de merecimento. Elogiar é dizer coisas boas. O filho que diz para a mãe: a senhora é carinhosa, a senhora é virtuosa, a senhora é bondosa, a senhora é generosa, a senhora é paciente. O filho está elogiando a mãe. O filho está tributando a ela predicados qualificativos, elogiáveis, que exaltam, por assim dizer, a personalidade, a conduta, o comportamento daquela pessoa. Ora, se faz parte da experiência humana louvar as pessoas, reconhecer nelas os méritos, reconhecer as virtudes, os predicados, sejam eles morais ou físicos. Como você está bonita, minha mãe. Como você está atencioso, meu esposo. São milhares, N elogios, N louvores. Nós costumeiramente dirigimos às pessoas, sobretudo quando elas nos ajudaram, quando elas manifestaram para nós ou para os outros, ou pela sua própria conduta, pelo seu jeito de ser, determinadas qualidades morais, virtudes, predicados que o bom senso, a sociabilidade, a gratidão, o amor, a ternura, o reconhecimento se sentem impelidos a manifestar. Pessoas educadas, pessoas finas, pessoas gratas entendem o que eu estou dizendo. A arte de agradecer, elogiando ordinariamente, e o correto deve ser assim, do fundo do coração, virtudes que uma pessoa verdadeiramente tem. Elogios, algo que faz parte da convivência humana entre pessoas educadas, entre pessoas polidas, entre pessoas bem formadas. Pessoas finas sabem louvar, sabem agradecer no momento certo. Com Deus Todo-Poderoso não é diferente. Só que quando louvamos a Deus, quando nós reconhecemos, cantamos no Glória, nós vos bendizemos, nós vos louvamos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, nós vos louvamos, nós tributamos a Deus, asseguramos diante dEle que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é eterno, que Ele é fulgurante, que Ele é paciente, que Ele é caridoso, que Ele é cheio de graça e de perdão. São elogios que nós dirigimos a Deus, não que Ele precise. Nós é que precisamos elogiar como expressão da nossa gratidão, do nosso reconhecimento a Ele. Neste sentido, o louvor que tributamos a Deus é louvor de adoração, porque aquele que estamos a louvar é digno de adoração, é nosso Deus.
Mas isso não exclui que nós elogiemos também as obras dele. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tanto é correto dizer, eu te louvo por aquilo que fizeste, mas eu louvo aquilo que é obra de tuas mãos. As duas coisas, essencialmente, são dirigidas a Deus. Mas, quando na convivência humana uma pessoa elogia outra, isso não contradiz, isso não desmerece, isso não afronta tudo aquilo que nós falamos até agora, que é próprio, que é exclusivo de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. O velho Jacó, já moribundo, prestes a morrer, faz aqui uma profecia. Judá é aquele patriarca de cuja tribo virão todos os reis de Israel e de cuja tribo virá o Messias. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. Nenhum problema. Não se trata aqui do louvor que é especificamente dirigido a Deus. Repito, para que isso fique bem claro no coração do telespectador. Nós podemos e devemos louvar a Deus nele, por causa dele, tendo como razão unicamente a ele. Louva o teu Deus, ó Sião. Louva o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Vimos ainda há pouco. Como também eu te louvo. Jesus fez isto. Ao orar no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Louvamos a Deus nele e por causa dele. E louvamos a Deus nas criaturas. Louvamos as criaturas porque enxergamos nelas traços, manifestações do agir de Deus. Louvo a criatura porque ela é obra do Criador, que também é louvado. E louvo tudo aquilo que Deus opera na criatura. É corretíssimo, portanto, louvar os santos, obra-prima da criação e da redenção do Senhor. No próximo bloco, continuaremos esse argumento. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, hoje tratando do louvor aos santos. Uma prática profundamente bíblica, bimilenar na Igreja Católica. Há 2000 anos a Igreja Católica faz isto, louva constantemente os santos, decorrência de um dos artigos do credo, creio na comunhão dos santos. E nesses 500 anos de protestantismo, sem querer litigar com quem quer que seja, mas importa que nós consolidemos essa prática que em muitos ambientes protestantes é contestada. Segundo certos cristãos não católicos, é erradíssimo você dizer, eu te louvo, ó Maria, eu te louvo, qualquer santo da Igreja Católica, porque, segundo eles, o louvor deve ser dirigido exclusivamente a Deus Todo-Poderoso. Só se deve louvar a Deus. Já vimos que esse argumento é incompleto, é uma falácia. O louvor a Deus, sem dúvida nenhuma, é destacado, é assegurado, é garantido, é recordado diversas vezes na palavra de Deus. Mas o louvor às criaturas também. E já vimos vários textos e convido você que ligou o televisor agora para entrar no portal da Rede Século XXI e assistir ao primeiro bloco. Vamos então ao texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 8. Nessa parábola nós temos uma frase que merece nossa consideração. E o proprietário admirou a astúcia do administrador,
Porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Admirar é elogiar. Deus admira as virtudes que Ele nos concedeu. Na verdade, as virtudes que Ele nos concedeu, procedem dEle. Quando Deus nos elogia, elogia aquilo que Ele nos deu. Nenhum problema, então, em que se diga, nós louvamos as maravilhas que Deus realizou na vida de Santo Antônio, na vida de Santa Maria, na vida de São Sebastião, na vida de São Vicente de Paulo. Nenhum problema, absolutamente nenhuma dificuldade. Os elogios de Deus Todo-Poderoso são aquilo que é dele. Se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a questão. Elogiamos os santos porque a Bíblia elogia. Elogiamos os santos porque Deus os elogia. Romanos capítulo 13, versículo 3. Outro texto de fundamental importância para esse argumento. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor. Receber o elogio dos outros é bíblico. Receber o elogio de Deus também. E o patrão elogiou, admirou o empregado pela sua astúcia. Nossa Senhora diz no seu Magnificat: o poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Ora, é impossível que não louvemos as maravilhas de Deus como obra de suas mãos. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui está um santo, no caso, uma santa, merecedora de todo louvor, porque o Senhor fez nela grandes coisas. E tudo aquilo que Deus faz é objeto de louvor. A criação deve ser louvada como obra de Deus. Todas as virtudes, todos os méritos, todos os dons que Deus concede às criaturas igualmente são merecedores de louvor. Não se trata de louvor de adoração. Não se trata de louvor cujo objeto é Deus, mas cujo objeto indireto é Deus. Deus nas suas criaturas. Deus que concede. Deus em quem reside todo o poder, toda a honra e toda a glória. Este Deus concede dons, concede dádivas às criaturas e essas são louvadas por causa disso. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, temos o mesmo raciocínio, as palavras do apóstolo Paulo. Por isso, não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas, ele manifestará as intenções dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. Aqui temos algo muito mais profundo, muito mais importante do que o louvor que tributamos uns aos outros, uma criatura a outra criatura. O próprio Deus louvará a criatura que for considerada merecedora de entrar na glória. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. O devido respeito que nós devemos ter pela concepção teológica de muitos ambientes, de muitas ramificações protestantes, vem acompanhada também da nossa obrigação de reforçar, de consolidar, de recordar e de proclamar com toda firmeza a doutrina bíblica. 500 anos depois de Martinho Lutero, nós nos orgulhamos
de ser uma igreja evangélica. Nós, católicos, somos evangélicos na raiz, porque a fundamentação da nossa doutrina é evangélica. Porque a nossa prática, também com relação aos santos, é evangélica. Cada um receberá de Deus o louvor que merece. Por isso está certíssima aquela senhora extremamente simples, do rincão mais escondido e mais distante do Brasil, que todos os dias, debulhando o seu terço, se dirige à Mãe de Deus, dizendo: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Tu és bendita entre todas as mulheres. É bendito o fruto do teu ventre. Eu te louvo, ó Maria, pelas grandes coisas que Deus operou na tua vida. Eu te louvo, São José. Eu te louvo, Santo Agostinho. Eu te louvo, Santo Antônio. Eu te louvo, São Sebastião. Tudo profundamente bíblico. A imitação do próprio Deus, que louva, que elogia, que diz grandes coisas. Muito bem, servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Entra no repouso do teu Senhor. Vejamos também outros elogios. Eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive preso e me visitaste, enfermo e fostes ver-me. São muitas as manifestações dos louvores divinos às criaturas. Portanto, com o devido respeito a tal concepção protestante, não tem fundamento, não tem lógica nenhuma. A praxis católica de se dirigir às criaturas de Deus, elogiando-as. Pensemos em tantas litanias, pensemos em tantas ladainhas. Virgem das Virgens, espelho dos cristãos, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. Vejam quantos títulos no ofício de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Virgem das Virgens, refúgio dos pecadores. O que são as ladainhas dirigidas a todos os santos, ou a cada santo em particular, senão elogios. Prática profundamente bíblica. E ao dizer rogai por nós, também estamos com fundamento na palavra de Deus. Irmãos, rogai também por nós. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. O louvor aos santos. Uma dimensão também intrínseca do nosso amor, do nosso carinho, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento. Quando uma pessoa nos faz um bem, e quando faz esse bem bem feito, a gratidão impele-nos a dizer-lhes palavras sinceras, a elogiar as coisas que Deus operou nela. O poderoso fez em mim maravilhas. E como não elogiar as maravilhas? Portanto, eu pediria aos telespectadores que alguma vez ficaram, digamos assim, baqueados, ficaram um pouco inclinados a cair na falácia de certos pregadores que incutem na cabeça das pessoas que não se deve elogiar ninguém senão a Deus, que não se deve louvar ninguém senão a Deus. Não caia nessa. Na Escritura, o louvor a Deus é indiscutível, mas o louvor às criaturas também é indiscutível. E mais ainda, o próprio Deus louva as suas criaturas, dentre as quais as criaturas que atingiram a perfeição da santidade, aquelas que foram lavadas, aquelas que foram renovadas, aquelas que foram transformadas pelo sangue do Cordeiro, os santos que já se encontram no céu. Termino esse encontro louvando, antes de tudo, a majestade, a realeza, a grandeza, a infinitude, a magnificência do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te louvo, ó Pai, eu te louvo, ó Filho de Deus, Deus com o Pai, eu te louvo, ó Espírito Santo, eu te louvo, Trindade Santa. Mas, com fundamento na Escritura, eu louvo também
tudo aquilo que vós fizestes, ó único Deus. Eu louvo a criação, obras de tuas mãos. Os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E louvo também porque Deus louva, porque vós louvais a perfeição das criaturas, que é obra de vossas mãos. Louvo, portanto, todos os anjos. Louvo, portanto, todos os santos. Louvo, portanto, tudo aquilo que, pelo sangue de Cristo e pela graça do Espírito Santo, Deus Pai realizou no meio dos homens. Eu vos louvo em todos os santos, eu louvo todos os santos.